Boa noite a todos. Hoje, 3 de julho de 2025, mais um estudo do Livro dos Espíritos, com a promoção da União Espírita Allan Kardec de Dourados. Hoje nós estamos na nossa live de número 133, parte terceira da Lei do Trabalho. Lei do Trabalho nós já começamos algumas lives atrás. Hoje nós estamos na pergunta 683, limite do trabalho repouso. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, aqueles que assistirem depois, né? Vamos à nossa live desta noite. Que Jesus abençoe e que nós possamos estudar. A gente às vezes costuma comentar que às vezes a gente sai até com mais dúvida, porque uma pergunta sugere outra pergunta e daí a gente sai com questionamentos. Mas assim é o nosso caminhar, o nosso aprendizado. E essa questão 682 foi a questão que nós vimos na semana passada, né? Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha o repouso, não é também uma lei da natureza? Sem dúvida. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Então, essa pergunta, acho que nós comentamos, né, na semana passada, né? Limite do trabalho, repouso. Principalmente porque nós somos encarnados, né? Então o corpo físico ele sente quando é um trabalho físico. Boa noite, João Dalmolin, seja bem-vindo. Boa noite, João. Boa noite, sejam todos também bem-vindos. Estamos começando, estamos lembrando a questão, acho que essa questão é da semana passada. Né? Quando a gente está estudando as obras espíritas, o povo do plano espiritual, né? Os amigos espirituais, parece que eles fazem uma alternância, né, de atividades, né? E aqui também, às vezes, né, também o trabalho físico, tem o trabalho mental, né, como nós já vimos. E aqui na pergunta dizendo que todos precisamos do repouso, né? Senão, até para poder dar mais liberdade à inteligência, diz aqui, para que a gente possa desenvolver. Acho que Kardec, nessa época, ele se prendia mais ao trabalho físico, né? Dá a entender aí, né, que a gente para o trabalho físico e daí pode, então, exercitar mais a inteligência. Alguém quer fazer mais um comentário? Vamos para a próxima, né, que essa a gente já tinha, acho que lido na semana passada. Vamos para a próxima, então, né? Vamos. O Orlando está um pouco resfriado, ele pediu para não falar muito. Então você vai ler também, Orlando, ou não? Então, eu acho que eu não vou ler porque eu dou um espirro, né? Eu estou toda hora espirrando. Certo. Então vamos para a próxima e daí quem que faz essa próxima? 683. Alguém que gosta de ler bastante, né? Essa é grande. Bem curtinha. Bom, vamos lá. Qual o limite do trabalho? O limite das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Então, até onde a gente pode ir com o trabalho, né? Até onde a gente pode se dedicar, se empenhar, né? Até o limite das forças que a gente tem. Claro que essas forças vai depender da nossa energia, da nossa disposição, do nosso equilíbrio. E hoje nós sabemos de uma série de coisas, né?
do equilíbrio de muitos elementos no nosso corpo, para a gente ter disposição, ter força, ter essa capacidade de se dedicar mais, até chegar a um limite, né? Quando ele diz aí, deixa inteiramente livre o homem, eu entendo que ele fala homem enquanto sociedade, coletividade, porque nem todos têm escolha, né? De poder escolher livremente até onde vai o trabalho. Aliás, nós já passamos até por escravidão, né? Então, ele acredita que ele está dizendo aí homem enquanto sociedade, né? Não o indivíduo em si. Alguém mais, seu Maurício? Sim. Eu acho que eu quero dizer também nesse caso aí, não é o que acontece, mas é o que deve ser, né? Quer dizer, o trabalho, por exemplo, não é um bom exemplo para isso. Porque o que deveria ser é que o homem tivesse essa liberdade, né? E de sentir o seu limite. Só que acontece com a gente que a maioria de nós coloca o nosso limite muito antes do limite verdadeiro. Porque a gente, às vezes, tem um pouco de preguiça, né? E o trabalho, geralmente, o trabalho não faz mal para ninguém, o trabalho faz bem, né? Até foi visto nas questões anteriores que o trabalho é progresso, né? Então a gente trabalha com o objetivo de nós crescermos. É inteligência, crescer nosso conhecimento. Com a medida que nós fazemos alguma coisa, nós estamos contribuindo, né? Por exemplo, com a própria natureza. Só que nós, muitas vezes, não usamos o nosso trabalho e a gente, às vezes, destrói, né? Então vamos para a próxima, né? 684. Essa já é um pouquinho mais longa. Eu coloquei a 273 aí, 273, porque ele cita ela. Só para a gente relembrar. Nós já até estudamos ela. Agora quem pode ler, quem foi que leu o último? Agora esqueci. Eu li a primeira de hoje, né? Agora pode ser o seu Maurício. Sim. Que se deve pensar dos que abusam de autoridade, impondo a seus inferiores excessivo trabalho. Aí acho que pode até lembrar, né? Que você até hoje já citou que a pessoa às vezes não é livre para ver, né, o limite, para ver, sentir o limite, porque na época da escravidão, por exemplo, a cada um trabalhava não de acordo com o que ele podia, às vezes podia muito além do que ele, nos seus limites. E aqui fala dessas pessoas, né, que impõem aos seus subordinados, né, o trabalho além, ou seja, excessivo trabalho. Aí ele responde, o Espírito responde, isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que imponha a seus inferiores, porquanto assim fazendo, transgride a lei de Deus. Porque a lei de Deus, inclusive o próprio Cristo, deixa bem claro que é a nós mesmos, fazer ao outro aquilo que eu desejo que fosse feito a mim, que não fazer ao outro aquilo que eu não quero que seja feito comigo também, né? Então ele transgride a lei de Deus, né? Porque nesse ponto, porque ele está fora, porque ele está não está cumprindo, porque se o outro é um irmão, aí falta a questão da fraternidade, porque nós temos que pensar que toda a humanidade é nossa irmã. Hoje todos os homens, todas as mulheres são nossos irmãos. E à medida que nós impomos, nós estamos colocando ele como inferior, né? Aqui até colocou aqui, né? Impondo a seus inferiores no ponto de vista daquela pessoa.
não é na verdade, né? Porque ninguém é inferior a ninguém, todos nós somos iguais. Então, à medida que a gente impõe um trabalho excessivo, nós estamos descumprindo a lei de amor. Deve ser que nem o trabalho escravo, né? Né? É uma infração, né? Um erro que a pessoa comete. Os escravos também, né? Naquela época da escravidão. Então, eu acho que está querendo chamar a atenção para a necessidade do equilíbrio. Para não fazer nada ou fazer muito pouco, ficar com muito tempo ocioso. É desequilíbrio. Trabalhar demais, voluntariamente, ou forçado, de qualquer forma, também é desequilíbrio. Como disse nas questões anteriores, para a gente exercitar mais a mente, não pode ser com tanta atividade física. Então, acho que chamando a atenção para o equilíbrio. Equilíbrio. Os que abusam vão responder por isso, né? A 273, ela fala sobre a lei de causa e efeito. Vamos para a próxima? Vamos. 685, essa é um pouquinho mais longa, tem um comentário de Kardec. Tem o homem o direito de repousar na velhice? Sim. E a nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. Então, que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei da caridade. Quer que passe para frente? Então, eu acho que dá para comentar. Acho que já dá para ler, né? Tá tão clara aquela primeira parte? Acho que já dá para ler aí o comentário. Não basta se diga ao homem que lhe corre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. Quando se generaliza, a suspensão do trabalho assume as proporções de um flagelo. Qual a miséria? A ciência econômica procura remédio para isso no equilíbrio entre a produção e o consumo. Esse equilíbrio, porém, dado seja possível estabelecer-se, sofrerá sempre intermitências, durante as quais não deixa o trabalhador de ter que viver. Há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Considerando-se a aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio e entregues a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo o que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas
que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida. O elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. É isso aí, né? Então, acho que está insistindo muito nisso, né? Nessa necessidade do equilíbrio, mas um equilíbrio com responsabilidade social. Porque a economia, a preocupação econômica, do equilíbrio econômico, é uma preocupação social. É uma preocupação em que todos tenham acesso, tenham possibilidade de encontrar, de adquirir, de dispor de recursos, dos recursos necessários para a sobrevivência, para a alimentação, para as outras necessidades, que são várias, são muitas, né? O que foi que falou aí que estava chamando a atenção? Essa questão... Oi? Quer que volte a pergunta ou você Não. Comentário mesmo. Não precisa voltar, não. Porque aí, na verdade, quando falou do repouso, da velhice, está muito claro já isso aí. A gente até encontra isso bastante também no Evangelho, né? A necessidade de respeitar a capacidade das pessoas idosas e prover a elas, que é uma responsabilidade familiar, uma responsabilidade social. Quando não há família, a sociedade tem que assumir esse papel, né? No nosso caso aí, são os poderes organizados, poderes políticos, instituídos, porque as pessoas, elas têm a obrigação da caridade, mas elas não têm essa obrigação legal de atender. Então, se não houver caridade de pessoas ligadas a alguém necessitado, simplesmente ela vai ficar abandonada, né, na miséria, passando todo tipo de privação. Então, o poder público tem uma obrigação mais impositiva, né, que é a obrigação legal de atender as necessidades e de regular a economia para que as pessoas possam ter ocupações, para que as pessoas possam ter renda, né? O que acontece, por exemplo, um sinal disso, esses benefícios que se concede, os diversos benefícios que se concede às populações mais carentes hoje em dia, né? É um exemplo disso que o poder público faz, sem discutir aí interesses e tal, né? Mas é um exemplo de que deve ser feito mesmo, né? As pessoas que não conseguem ter acesso aos bens essenciais, o gás, a energia, né? Eu diria, hoje em dia, internet, né? Acesso à internet, porque a gente sabe que uma pessoa pobre, muito pobre, muitas vezes o único recurso que ela tem para ser acionada, para fazer um contato, para buscar um meio de fazer uma diária, de conseguir algum recurso, é o telefone. E o telefone, hoje em dia, está complicado, as pessoas não estão mantendo mais o plano, né, daquela linha convencional, é a internet. Então, já é um bem essencial. Tanto quanto água e luz, né? Vamos deixar aí para comentarem também. Achou interessante essa discussão, aí, questão do repouso na velhice. Só lembrando que lá na questão fala do repouso, o limite do trabalho é de acordo com nossas forças, o limite de nossas forças, né? E isso também vão pensando aqui que quando a pessoa tem condição de trabalhar, de acordo com as forças, é importante que continue trabalhando. Agora, mesmo que
que a legislação já permite aposentadoria, que a pessoa aposenta, mas é importante que faça outra coisa, já que você não trabalha mais para ganhar, no sentido de para ganhar o dinheiro para o sustento, mas trabalha pelo lado da assistência social, pelo trabalho para atender alguém, ou procura fazer atividades de forma que a pessoa viva, porque à medida que a pessoa não para de fazer as coisas, ele não se sente mais útil. Então é importante que a pessoa tenha uma atividade, né? Na medida das forças, do repouso, medida das forças. Inclusive, a gente vê alguém falando assim, o idoso tem que descansar. Quando fala de descansar, tem uma conotação interessante. Se nós temos que descansar, para descansar temos que cansar, né? Por isso é importante que a pessoa que já é idoso, mas tem condição ainda, ele precisa de exercitar, porque o próprio exercício vai auxiliar na saúde, né? Então, exercitar, fazer alguma coisa, uma atividade, fazer alguma coisa em casa, né? Então, acho que o idoso precisa descansar, mas ele precisa, o repouso é muito importante, mas ele não pode deixar também de fazer alguma coisa, se mover. Eu penso assim. Está muito correto, né? Porque os idosos muitas vezes querem desempenhar atividades, e como já não tem mais aquela mesma habilidade, como às vezes já tem um pouco de diferença de costumes para os mais novos querem que os idosos fiquem lá isolados, sem fazer nada, né? Sem contribuir em nada. Solidão. Pois é, sem participar, né? Pode estar na casa, tudo ali, mas não quer que participe nas atividades, né? Até o justificativo, não, vai descansar, vai, né? Já fez. Mas precisa sim, né? Precisa sim, como está sendo dito, todos precisamos de atividade física, atividade que exija usar a mente também, né? Então, muito correto, acredito, falar em a pessoa buscar uma atividade social, uma atividade caritativa, buscar alguma coisa, né? Uma participação em alguma instituição que trabalhe pelo bem do próximo, enfim. Só que isso não é fácil, porque tem muito idoso e o número no Brasil está crescendo muito, né? Está crescendo rápido. O que é que esses idosos vão fazer? A gente vê aí o poder público se preocupando um pouco de propiciar a eles a oportunidade de fazer atividades físicas, né? Orientadas por professores, por personagens, né? Fazer atividades físicas, aí faz atividade física todo dia, cada 2 dias, isso já ajuda muito, né, na questão da saúde, porque muitos estão aposentados, muitos estão sem fazer nada, alguns fazem alguma coisa em casa, né, eu até vejo assim, essa questão aí que talvez se encaixe no tal chamado machismo, as senhoras de idade trabalham muito em casa, né, fazem limpeza, lavam louça, limpam casa, mexem com roupa, mexem com várias coisas. E os homens idosos não fazem nada. Não fazem nada, né? Tem dificuldade até de contribuir para pegar uma vassoura, varrer um quintal, varrer a beira da rua, fazer alguma coisa desse tipo, né? Então, não sei se essa é a questão cultural aí, se a gente pode chamar de machismo do quê, mas as mulheres, elas têm mais atividade, né? Sem falar de alguns homens que muitas vezes moram sozinhos e fazem todas as suas coisas, né? Cuidam da sua casa, cuidam das suas coisas. Sempre parece que, geralmente, não sempre, geralmente de uma maneira bem mais
sem zelo, sem o cuidado, né? Sem toda aquela dedicação maior que as mulheres têm. Então, A gente vê o Chico aí, trabalhou até os 92 anos, o Divaldo 98, né? A gente pode não trabalhar na questão profissional, mas trabalha no espiritual, né? No auxílio aos necessitados, na difusão da doutrina espírita. Então, essa é a última questão dessa lei do trabalho. Então, ele está falando a questão do trabalho voltado para a questão do limite do idoso, né? E depois o comentário de Kardec, geralmente no final de cada item, assim, ele faz um comentário geral do capítulo, né? Que é a lei do trabalho. Então, ali ele lembra do idoso, né? Foi bastante comentado aqui. E tem aquele idoso que não trabalha, né? Pelo que foi dito aqui, e se sente muito solitário, mesmo junto com a família, né? Porque os assuntos dele já não serve mais, né? A gente ouve muito falar de solidão das pessoas idosas. Tem uns problemas sérios nessa área, né? Nós estamos até estudando naquela livro Homem Integral, né? Tem um capítulo sobre essa questão da solidão e a gente lembra do idoso, né? Que vive esse problema. Não se sente mais útil, né? Porque já é idoso. Foi bem lembrado aí, né? Que já pelo João da Molina, que o homem, acho que ele sofre mais até com isso, né? Porque a mulher ainda faz a comida, né? Chama os filhos e tal, né? O idoso, ele fica meio que sentindo a solidão. E tem o outro lado também, né? Que é aquele que trabalha sem ter condição, né? A gente vê os idosos aí, muitas vezes, em trabalhos assim, árduos, né? No sol quente, ali empurrando aqueles carrinhos, né? Catadores e tudo mais. É uma situação muito complicada, uma situação social, né? Que envolve o idoso e fica pensando, né? Poderia estar em casa, né? Curtindo os netos, a família. Então tem os dois lados. E aqui no comentário do Kardec, ele lembra que nós avançamos muito nessa questão intelectual, da ciência econômica, teorizamos bastante sobre como resolver esses problemas sociais do trabalho. Que logo no comecinho aí ele coloca que às vezes a pessoa não tem o trabalho. Isso pode gerar o flagelo, miséria, o desemprego é uma coisa terrível. E isso, hoje a gente fala em desemprego e antigamente também tinha a questão do desemprego, né? Mesmo naquela época que tinha a população menor e tal, tinha desemprego e daí veio um flagelo. E ele diz aí que a ciência econômica ela se preocupa nessa questão do equilíbrio entre o consumo e a produção, mas falta para nós a questão da educação moral. Então a gente se torna ganancioso, né? Quer produzir mais com menos trabalhador, né? E exigir do trabalhador mesmo a jornada aquelas cansativas de antigamente, tudo acaba causando esses desequilíbrios. Isso tem muito a ver com a questão moral, né? Então a gente tem um avanço muito grande nessa parte intelectual, né, dos estudos econômicos e tudo, mas a parte moral fica a desejar. Então, ele chama atenção, né, que o elemento educação moral é preciso que tenha, né? Às vezes tem na família um pouco, na escola um pouquinho também, né? E às vezes a nós, enquanto sociedade, ainda precisamos avançar nesse campo. Então, Dilon, esse ponto aí é um ponto interessante, porque está falando desse equilíbrio necessário, e nós sabemos que esse equilíbrio necessário aí, ele tem um papel muito grande
da parte do poder público, Sim. não só dos empresários, tal, né, de propiciar as pessoas, né, proporcionar oportunidade de emprego, trabalho e tal, mas aí é do poder público. E aí essa questão moral aí no poder público, para nós está algo muito complexo, porque, como você disse, a educação, ela é em todas as instâncias, né? Ela é em casa, ela é na sociedade, e ali a nossa educação hoje tá bastante perdida, está bastante precária, né? Principalmente essa questão moral. E aí a gente não tem essas pessoas educadas com os hábitos, como está comentando aí nas respostas, não temos essas pessoas educadas para assumir as responsabilidades públicas, e aí com essa educação, a partir dessa base moral, criar mecanismos, condições para que todas as pessoas tenham trabalho, tenham de onde se ocupar, tenham como obter os recursos para a sua sobrevivência de maneira digna, né? De maneira em que não venha prejudicar a autoestima, a visão de si mesmo, o autoconceito, né? De quem não tem utilidade, de quem vive da caridade, de quem não sabe fazer nada, de quem não tem condições. Então, tem muito aí a necessidade de ter oportunidades voltadas para áreas que necessitam de pessoas capacitadas, oferecer oportunidades de capacitação para as pessoas, né? Para que elas, estando capacitadas aí para várias áreas, elas possam, ou para algumas áreas, possam sempre ter essa oportunidade de trabalho, de oferecer sua obra, de se sentirem valorizadas, de ter isso influi bastante também na autoestima, né? Saber que ela é capacitada, ela se sentir capacitada, porque quando ela não sabe fazer nada, ou quando alguma coisa que para que seja procurada, ela não tem capacidade, não pode fazer, prejudica muito esse aspecto. Muito bem. Mais comentários? Vamos para frente. Próximo. Vamos em frente, que é pra gente. Em frente. Agora Em nós frente, vamos... em frente que atrás vem gente. Vamos para a lei de reprodução, capítulo 4, população do globo, é o primeiro título, pergunta 686. População do globo. Barbaridade. Lei de reprodução, olha, nós temos 5 itens, né, na lei de reprodução. População do globo, sucessão e aperfeiçoamento das raças, obstáculos à reprodução, casamento e celibato e poligamia. São os itens que nós vamos estudar nesse capítulo 4 da lei da reprodução, das leis morais. E eu coloquei aqui, só para ilustrar, né, que já que o título é População do Globo, um gráfico, né, que eu encontrei aqui na internet, que mostra como é que está distribuída a população no globo. Que a gente pode... Tá conseguindo ver os números aí? Não, tá muito pequenininho. Pois é. Será que eu consigo aumentar aqui um pouquinho mais? Quem sabe... Quantas pessoas tem no globo de Ló? 8 bilhões, estimado. 8 bilhões? É. A Dependendo Ásia tem 4,6 bilhões, que é quase 60%, 59% da população, que é grande, né? A Índia tem 1,4 bilhões, 1,47, né? Que dá quase 1,5 bilhões. E
Então já dá 6 bilhões. Aí o nosso Brasil tem 439 milhões. A África, América do Sul, né? A África também tem bastante, 1,4 bilhões. São os que tem mais. E aí vai distribuindo a população. Pô. Então aí é interessante, né? É interessante a gente ter uma análise com mais dados, proporção de população por área geográfica, né? A densidade populacional por área geográfica aí da Ásia, por exemplo, é altíssima com relação à América do Sul, né? E os problemas daí, né, são maiores também, né? A Índia, por exemplo, a gente sempre ouve falar, né, os problemas da Índia, né? Bastante. População maior, mais problemas, mais dificuldades. E a Índia acaba de bater a China, né? População. Ah, é? Não, pouquinhos anos atrás aqui, a China tinha mais. Agora, você pode observar lá que agora a China, a Índia está com 1,47 e a China está com 1,45. 45, é mesmo. Então, mas ela bateu a China agora, parece no começo deste ano, parece que foi. Nesse último... A previsão foi no começo desse ano que ela bateu no final do ano passado, não sei. Então, e quando o Orlando perguntou aí quantos habitantes tem no planeta, a gente falou somente dos habitantes encarnados, né? Isso que é 3 vezes mais lá no outro plano, né? Porque se nós temos a informação que são 3 vezes a quantia de encarnados, os desencarnados, que orbitam aqui, que vivem, né, que estão ligados aqui ao planeta Terra, então nós temos, 24. Falou 8 bilhões, né? 8 bilhões, 4, seria 32 bilhões. Se são 3 vezes, os desencarnados são 3 vezes os encarnados. Ou seja, 3 desencarnados para cada encarnado. Então a gente teria aí na faixa de 30 bilhões de espíritos habitando o planeta Terra. Porque as colônias espirituais do planeta Terra também pertencem ao planeta, né? Sim, verdade. A lotação tá em excesso, será não? Como é que está o nosso planetinha aqui? Estamos em excesso ou estamos dentro do limite ainda? Então, a gente olhando aí lugares de muita população, a olhar simplesmente por esse aspecto, sem falar de problemas, de condições e tal, a gente poderia dizer que tem vaga para muita gente se encarnar no planeta. Tem muito espaço. Em alguns países do Brasil, por exemplo, né? Brasil, por exemplo. O Brasil dá para ter umas 4, 5 vezes a população que ele tem, ainda estava tranquilo ainda. Pois é. Porque a gente vê isso no Brasil, né? A gente vê isso no Brasil, dentro do próprio Brasil. A gente vê algumas áreas com a densidade populacional bem maior e com índice de desenvolvimento humano bom. O que significa que no restante do país também se pode fazer a mesma coisa. Igual, por exemplo, a densidade demográfica do Tocantins, por exemplo, do próprio Mato Grosso do Sul, né? É uma densidade bem pequena, né? Então, ainda cabe muita gente aqui ainda, viu? E temos muitos problemas. Então, aqui a gente anda 100, 200 quilômetros para encontrar uma cidade, né? Enquanto que em outros lugares a gente anda 20 quilômetros, 15 quilômetros, 10 quilômetros já e vai encontrando outras cidades. Não tão grandes, mas que, juntando todas, dá uma população grande. Vamos às perguntas? É lei da natureza a reprodução dos seres vivos? Evidentemente.
Sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. E aí? Isso aí acho que E aí? não precisa muito comentário, né? Ou precisa? Tem uma religião aí, nós não vamos falar o nome, né? Que ela segue rigorosamente aquela parte da Bíblia que diz assim: ide e crescei e multiplicai. Crescer e multiplicar. Crescer e multiplicar. Então, eu morei do lado dos vizinhos, logo que eu casei, né? Casei. E o homem era servente pedreiro, né? Trabalhava de operário. E a mulher já tinha, parece que 11 filhos, tudo pequenininho. E quando eu mudei de lá, ela tinha um outro no ventre. Quer dizer, ia para 12 filhos. As crianças, todas elas, sem estudar. Falei, mas nem você que está com 11 anos não estuda? Falou, não, porque se a gente vai estudar, aprender, a gente vai querer saber mais do que Deus, e não pode. Então dava dó você ver aquelas criancinhas, às vezes eu levava alguns lá em casa para dar de comer para eles. Mas eu não sei, é lei da reprodução, não tenha dúvida, né? Mas vai depender também, né? Se colocar filho no mundo irresponsavelmente, sei lá, né? Eu acho que essa questão que você está falando, nós vamos ver mais à frente um pouquinho. Sobre os limites. Quando a gente olha as coisas, as realidades, pela ótica espiritual, acontece a mesma coisa de quando a gente analisa os ensinamentos de Jesus, as parábolas de Jesus, por exemplo, pela ótica espiritual. Tudo adquire uma outra luz, um outro sentido, uma amplidão e um sentido muito mais claro e racional das coisas, né? Então, se a gente estiver conversando que de religiões diferentes, como diz o Orlando, e a gente falar assim, é lei da natureza a reprodução dos espíritos, um vai dizer sim, porque a Bíblia manda reproduzir, né? Mas por que precisa reproduzir? Não, porque a Bíblia manda, né? Deus quer pessoas. Aí nós sabemos que essa reprodução, aí nós já dizemos, fazemos a ressalva, que nessa reprodução nós estamos nos referindo à vida corporal, à vida do espírito na experiência corpórea. E eles não teriam como falar disso, né? Não tem base para falar assim. Estamos falando da experiência do espírito, na experiência corpórea do espírito, que é um recurso riquíssimo necessário à evolução do espírito. Portanto, só a partir disso nós já diríamos que Deus abençoa, né? Que Deus, que está nos desígnios de Deus, a reprodução. Claro que observando o equilíbrio, observando as condições, porque quando diz crescei e multiplicai-vos, aí eles lembraram de multiplicai-vos, mas e o crescer o que é, né? Então, é muito interessante, porque para nós, é essencial haver reprodução. Acabamos que existe 3 espíritos para cada encarnado no planeta que estão aguardando a oportunidade de reencarnação. Pronto. É premente a necessidade, né, o interesse humano de dar oportunidade para esses espíritos. E hoje em dia a gente tem assim uma questão muito séria, que é as pessoas tendo um filho com
os dois empregados com um salário razoável, tendo um filho e dizendo não dá para ter outro, porque é muito caro. Se a gente olhar pela necessidade de reencarnação, pela oportunidade que se deve dar aos espíritos que precisam reencarnar, pelos nossos débitos que são acertados, pela nossa necessidade de evolução que ocorre pela criação dos filhos, a gente ia dizer, tem que dar uma apertada na coisa aí, nem que haja alguma carência de algum recurso, né? Em vez de ter um filho, vamos buscar ter 5. Ver se dá para ter 5, quando o casal, os dois trabalham, por exemplo, né? Haveria como justificar. Né? As pessoas justificam pelo contrário. Não dá para ter um máximo 2, porque sei o quê, né? Então, a necessidade da reencarnação para nós, essa lei da natureza, ela é uma lei clara. Nós precisamos do mundo material, estamos neste mundo para viver, necessitamos dessa experiência corpórea, então nós precisamos de reprodução, da oportunidade reencarnatória. Interessante essa observação aí, porque geralmente, mesmo entre os espíritas, acontecem as críticas, né? Quando a gente nessas periferias mesmo, a gente trabalha, tem muitas mães que têm aí, às vezes, 10 filhos, 11, 12, nós conhecemos casos assim, e geralmente, mesmo entre os espíritas, começam a criticar, olha, que absurdo, como é que tem tanto filho assim, e depois não dá condição de dar assistência, de dar uma boa educação, de dar escolaridade, não vai ter condição e tal. Aí a gente tem pontos a gente analisar. Primeiro, cada ser que nasce não foi sem plano. O mundo espiritual tem um plano, não apenas jogou ali, não, né? Então, uma mãe que teve 12 filhos, e às vezes vive de Bolsa Família, por exemplo, ou às vezes até de ajuda às outras pessoas, porque quem tem 12 filhos dificilmente consegue trabalhar. Aí ela, com muita dificuldade, ela vai ter ali para cuidar desses filhos, os filhos não passam por dificuldades. Mas vamos pensar, primeiro, ponto 1, todos são planejados, né? Então, por plano espiritual, cada reencarnação, cada espírito que vem, está planejado. Então, tendo um plano espiritual para aquela criança vir. Aí, lembrando, quando se fala, mas aí ele vai passar dificuldades. Não temos que preocupar com isso, porque aqueles espíritos que vêm naquela família, eles também estão precisando de passar por essas dificuldades. Estão precisando. Então, não foi nenhuma coisa à toa que ele não precisava disso. Nenhuma necessidade de passar por dificuldades financeiras, dificuldade no lar, aí, por acaso, cai ali e vai passar dificuldade. Não é por isso. Então, aqueles espíritos estão planejados ali, e eles pediram para nascer ali, passar por algumas dificuldades, ter algumas privações. Então, a gente acho que tem até no sentido de a gente tem que ficar agradecendo a Deus por ter aquela pessoa que teve coragem, porque eu não tive, né? Aquela pessoa está tendo coragem de ter 12 filhos e eu não tive coragem de ter mais de 3, por exemplo, de maneira alguma. Então, aquela pessoa, em vez de ser irresponsável, ela está fazendo um papel dela, um papel importante, né? De dar oportunidade aos espíritos vir à Terra num corpo físico. Vai longe, viu, essa reflexão aí. Vai longe, ela é boa. Bom senso. Muito bem. Mais comentários? Vamos para a próxima. 687. Indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará tempo em que seja excessiva na Terra
Bom, agora temos que levar em conta que isso foi escrito em 1857, 1857. e nesse tempo havia uma preocupação grande com o aumento da população no planeta, né, e com o suprimento para essa população, porque tinha uma certa dificuldade de entender ou até de acreditar que crescendo a população como ela vinha crescendo, fosse ter recursos. Então, teve essa pergunta aí, que já está bastante superada. Não. Então, a pergunta é, chegará tempo em que seja excessiva a população na Terra? Não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Nossa, essa é uma resposta a uns filósofos, a uns sociólogos da época, parece que Althusser, tem uns aí que eu até sabia os nomes deles, que se preocupavam muito com essa teoria aí do crescimento, né, populacional. Ele, coisa alguma inútil faz. Ele, Deus, né? Um homem que apenas vê um canto da natureza não pode julgar a harmonia do conjunto. Então, aí está falando, assim, de maneira bem genérica, né, que tudo isso iria se acomodar, que tudo isso iria dar certo, e que, na verdade, Deus que está no comando, está permitindo, está deixando que as coisas andem assim. Né, e não falou de Jesus também, que está no comando, né, e ele, com certeza, a gente poderia, se isso tivesse acontecido, de muita gente reencarnar, quem sabe a gente teria que dizer assim, culpa de Jesus, que trouxe até de Capela, trouxe gente de outros lugares, né, para vir reencarnar aqui, e não bastava já o tanto que tinha aqui. Bom, enfim, é quase uma brincadeira isso, mas os espíritos estão no planeta para evoluírem nos dois planos, né? É um desequilíbrio, meu modo de ver, é um desequilíbrio. Tem tanta gente no plano espiritual, precisando de oportunidade no plano material, e ainda não foi possível a reencarnação deles. Então, aí tá tranquilo hoje, né? A gente sabe que os recursos do planeta, a tecnologia que foi descoberta para extração, distribuição, para todos os processos necessários, produção industrial, de todos os bens que a humanidade precisa, avançou muito, né? E promete muito mais, está avançando com uma rapidez incrível. Então, se pudessem dizer isso naquele tempo, iam dizer, não, isso aí vai ser tranquilo, porque vai ser assim, 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 né? Já dava os caminhos certinho, mas falou de maneira genérica exatamente isso. Uma curiosidade aí que eu comentou na época de Kardec, eu olhei aqui no nosso amigo Google, 1.257.000.000 estimado em 1857, foi quando, na primeira edição do Livro dos Espíritos. Passava de 1 bilhão. Hoje nós estamos com 8, né? 8 bilhões. Vezes, né? Algo mais, vamos para frente. Nosso tempo já está acabando também, né? Falta 4 minutos. Já. 4 minutos. Eu até coloquei. Tem mais uma pergunta desse ponto, só mais uma pergunta desse ponto, né? Ou não? Ou já é do próximo ponto? Essa pergunta aí, não? Ainda tem desse ponto. Eu só estou pensando que o Orlando parece que ele tem uma live também 9 horas. Temos, eu também faço parte. Uhum. Até coloquei um gráfico aqui, depois na próxima a gente analisa o percentual. Nós vamos ver sobre sucessão e aperfeiçoamento das raças, né? Aí também coloquei aqui, mas pra gente... A outra pergunta não, acho que não tem muito o que explorar, não, dá para ler já. Dá para ler? 688, então tá aí. Há neste momento raças humanas que evidentemente decrescem
virá momento em que terão desaparecido da Terra, assim acontecerá de fato. É que outras lhes terão tomado o lugar, como outras um dia tomarão o da vossa. Então está falando aí das raças humanas que desapareceriam. Eu não sei. Eu imaginei que seria isso Não se aqui, dá ó, um exemplo, mas evolução, né, eu acho aí, que. ó. A gente tinha o corpo peludão, né, no começo, andava meio quase que meio arqueado, né, depois mais reto, por conta das necessidades mesmo, né, proteção da questão do meio ambiente, precisava uma roupagem mais rude. E a gente vai mudando com o tempo, nós vamos nos aperfeiçoando. Será que é isso? Não sei se é isso, eu estou imaginando que são raças assim que já estão no mesmo nível, um nível muito parecido desse aspecto aí, né, antropológico, biológico, orgânico, mas populações que vão desaparecendo, que eu não sei se vão se miscigenando, se vão, né, vai diminuindo, elas vão migrando, não sei como é que é esse desaparecimento das populações. Acho que teria que fazer uma pesquisa para entender melhor essa questão. Eu vou pesquisar um pouco mais sobre essa pergunta, que deve ter alguns espíritas, né, que já de repente tem uma interpretação para a próxima. E aí a próxima a gente continua nela, né? A gente poderia dizer hoje dos europeus, né? Os europeus estão reduzindo a temperatura, a população, né? De muitos países. Vai se reduzindo, está reduzindo. Vão desaparecer? Pessoal seria nesse caso... pode ser também, né? Nesse sentido. Não sei se é desse tipo de coisa que está falando. Muito bem. Acho que o Orlando ele está meio gripado. Devolvo para o João Dalmolin, então. Vamos fazer nosso encerramento, né? Nosso encerramento. Não sei quem foi que fez a oração de abertura. Foi Dilon. Certo. Então, eu posso me voluntariar, não sei se o Maurício quer fazer, faz questão de fazer o encerramento, a prece de encerramento. Foi mais um estudo, assim, bem dinâmico, acho que o grupo, a participação de todos está boa, e graças a Deus é assim que tem que ser um estudo. Então, a gente só tem motivo de gratidão, de alento, ânimo para a gente continuar fazendo esse estudo com firmeza e agradecer a Deus. Por isso nós, nesse momento, lembramos, como falou tanto aí no nosso estudo de hoje, Deus, o Criador, nosso Mestre Jesus, nossos benfeitores, damos muitas graças, porque tudo vem de lá, e como Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Então, muito obrigado, muitas graças por todos os recursos, por toda a boa inspiração, por todo o bom acompanhamento que nós temos recebido para manter e realizar esse estudo. E nós pedimos que os frutos venham também com esse apoio, com esse amparo, os frutos na nossa vida, na nossa prática, na nossa evolução. E que o nosso final de semana, a semana que nos separa do próximo encontro, seja de bênção, seja produtiva, seja uma semana de paz. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão. Que assim seja. Muita paz para todos nós. Graças a Deus. Muita paz para todos, gente. Boa noite. Boa noite.